Da frase, a arte imita a vida. Eles podem não fazer a mínima ideia de qual rumo tomar na vida, mas possuem a certeza de que seja qual for o caminho, o seu coração estará lá. E é com essa falha tentativa de romantizar nossa introdução que nós vamos agora começar a falar realmente sobre como são os ISFPs. O ISFP, também conhecido como a personalidade do aventureiro, do artista ou do compositor, possui em sua estaque as funções cognitivas. Sentimento introvertido, FI como função dominante. Sensação extrovertida, SE como função secundária ou auxiliar. Intuição introvertida, NI como função terciária. E o pensamento extrovertido, TE como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ISFP possui o sentimento introvertido, FI, como função dominante, o que torna sua consciência predominantemente direcionada para o julgamento da realidade através de seus valores e sentimentos particulares. Isso significa que, por ser uma função psicológica introvertida, sua orientação é determinada por fatores subjetivos e internos. Os critérios e valores internos serão muito mais relevantes e importantes do que a influência externa. Isso não significa que a realidade externa não seja considerada, mas que ela passará por um processo de subjetivação, ou seja, será revertida por aspectos psíquicos internos ao sujeito. No caso da função sentimento, o que será subjetivado serão as estruturas valorativas e sentimentais do ISFP. O sentimento introvertido tem a característica de se blindar ou se defender dos efeitos, imposições e estímulos externos. Esse processo acaba gerando certa alienação em relação às estruturas valorativas, morais e éticas externas ao sujeito. O ISFP não terá preocupação ou então não vai dar prioridade para se adaptar aos valores externos a ele, bem como também não vai ter preocupação em afetar os processos de julgamento sentimentais das outras pessoas. A abstração dessa função ocorre justamente no processo de se desprender dos conteúdos e influências externas, gerando juízos e sentimentos ímpares, bastante baseados na busca pela diferenciação entre o que é para si e o que é em si. Isso faz com que o ISFP tenha bastante dificuldade de externalizar o seu julgamento. O seu mundo sentimental é bastante complexo e abstrato, dificilmente encontrará formas de tradução externa. A dificuldade de expressão destes sentimentos ocorre por conta da ausência de um referencial objetivo externo da realidade, pois o sentimento introvertido, FI, dominante, reprime o pensamento extrovertido, TE, inferior. Muitas vezes, os ISFPs podem sentir que, por mais que tentem expressar os seus sentimentos, aquela expressão vai ter sempre uma falta de correspondência exata ao que está internamente gravado em seu mundo interno. Para outras pessoas, o ISFP pode acabar passando uma imagem errônea de ser uma pessoa distante, fria, muito reservada, impermeável, por conta desse seu retraimento causado pela introversão da sua função de julgamento-sentimento. Porém, como podemos notar, essa aparência é resultado de um processo defensivo. Devido à profundidade e intensidade que seus sentimentos e valores possuem, esse tipo de personalidade buscará abrandar esses impactos, tentando se manter numa zona tranquila e controlada, sem excessos sentimentais. Essa falta de expressão também pode contribuir para uma imagem misteriosa e intrigante, como se por detrás da aparência tranquila, pacífica, amena e até mesmo blasé, se escondesse um mundo secreto e até mesmo turbulento. Outra característica importante do sentimento introvertido, FI, é a urgência por uma profundidade intensa em relação aos seus sentimentos. A hipersensibilidade sentimental do ISFP muitas vezes é confusa até para ele mesmo, pois ao mesmo tempo em que há uma postura defensiva em relação aos objetos externos, gerando certa indiferença ou desapego ao que está externo, há um profundo ancoramento e mergulho na profundeza dos seus estados psíquicos singulares, que são gerados e encadeados pelo seu mecanismo interno de julgamento sentimental.
E também, ao mesmo tempo em que há uma preocupação em não transparecer ou deixar explícito o que é interno, preferindo deixar os seus valores passarem por desapercebido, sem tentar conscientemente influenciar a realidade externa, inconscientemente ocorre que o ISFP acaba influenciando a nível inconsciente aqueles que o cercam. Seus conteúdos sentimentais e valorativos internos fazem com que eles acabem de uma maneira ou outra realizando aquilo que foi sentido ou julgado por ele. A sensação extrovertida, SE como função auxiliar, dá para o ISFP uma percepção fiel ao que é objetivamente dado na realidade concreta sensorial, compensando a extrema abstração da sua função dominante. A realidade material é percebida sensorialmente de maneira instantânea e direta, sem que exista uma interposição de elementos subjetivos no momento em que o sistema sensorial capta e registra as informações objetivas do ambiente. Os seus 5 sentidos estão sempre alertos a tudo o que está à sua volta. A realidade é percebida integralmente de maneira fotográfica. Essa função naturalmente busca por intensidade em suas experiências, reforçando a característica intensa e profunda da personalidade do ISFP, que se entrega por inteiro em tudo que se propõe a participar ou fazer. Serão suas experiências sensoriais que lhe darão uma matéria-prima para toda a profundidade e abstração do seu sentimento introvertido, que julgará e transformará essas informações de maneira tão única e até mesmo artística. Sua riqueza sentimental interna pode não encontrar expressão direta através de atos e palavras objetivas, mas será expressada através de sua própria vivência. A fama de serem artísticos advém justamente desta relação entre o sentimento introvertido, FI, e a sensação extrovertida, SE. O ISFP não necessariamente será um artista no sentido profissional da palavra, mas no sentido estético e vivencial. A sensação extrovertida está diretamente relacionada ao senso estético da realidade, e associada com o caráter abstrato do sentimento introvertido, torna o ISFP naturalmente transformador da realidade em arte, através da manifestação de sua própria existência. Mais do que a criação artística, existe aqui a vivência da arte em sua forma mais pura. Ou seja, não é o ISFP que expressa a arte, mas a arte que expressa o ISFP. Vivem intensamente aproveitando ao máximo os estímulos que lhes forem agradáveis, atribuindo sempre um significado profundo a eles através do seu sentimento introvertido. A intuição introvertida, NI, terciária, é uma função importante na forma como o ISFP percebe a sua própria realidade interna. Embora o seu contato com a realidade externa seja bastante vívido, pode existir um conflito simultâneo com as estruturas abstratas advindo tanto da sua intuição introvertida como do seu sentimento introvertido. Pode haver certa confusão ou uma mistura entre a realidade sensorial percebida e as intuições e estruturas de significados abstratos em relação à realidade. O contato com elementos do inconsciente coletivo e do seu próprio inconsciente às vezes é acessado por ele, mas não de maneira tão nítida como o conteúdo concreto sensorialmente percebido. A própria imaginação e percepção do ISFP se torna então um pouco mais confusa e em alguns momentos desconectada da realidade física, gerando imagens, compreensões, insights e percepções bastante profundas, transcendentes e internas. Sendo assim, muitas vezes o ISFP pode oscilar momentaneamente entre vivenciar intensamente a realidade concreta mais imediata e ser mais contemplativo de seu universo intuitivo interno. Para o ISFP, a realidade material e imaterial pode ser percebida automaticamente como uma coisa só, sendo difícil distinguir a origem da relação entre realidade manifesta e o que está por detrás dessa matrix. Essa relação com sua intuição introvertida terciária cria uma tônica complexa que torna esse rico mundo interno ainda mais difícil de ser expressado e estruturado de forma mais concreta. Até por isso, a tendência é que o ISFP expresse mais a riqueza de sua realidade interna através da arte ou da sua forma de se colocar física e esteticamente no mundo, gerando assim uma forma única de manifestar sua existência e sua relação com o mundo externo e interno. O pensamento extrovertido, TE como função inferior, intensifica essa dificuldade que o ISFP tem de expressar e estruturar a riqueza do seu mundo interno de maneira mais concreta, factual e objetiva. Até mesmo através da linguagem formal, há uma dificuldade na expressão. Por isso, as formas alternativas de linguagens são mais agradáveis para esse tipo de personalidade. A linguagem poética, artística ou metafórica acaba sendo muito mais compatível com o seu sentimento introvertido do que o objetivismo e o pragmatismo do pensamento extrovertido.
A supressão do pensamento extrovertido pela FI sempre fará com que o ISFP veja de forma bastante intrusiva qualquer tipo de estruturação ou regra que de alguma forma limite a sua expressão de si mesmo. Haverá então uma forte relutância em se adequar a imposições e exigências externas e até mesmo aversão e distanciamento de tudo que seja muito tradicional ou convencional. Não existe um critério racional claro em suas ações e tomadas de decisões, pois são em sua maioria guiados pelos seus valores subjetivos. Sua motivação sentimental acaba por ignorar e até mesmo desafiar as evidências, dados e fatos concretos. Quando estes são levados em consideração, podem invadir de maneira bastante abrupta seu mecanismo sentimental, podendo causar no ISFP reações demasiadamente dominadoras, pretensiosas, ferozes ou uma forma de racionalidade bastante primitiva, arcaica e demasiadamente concreta. Os ISFPs acham cansativo e desgastante ser sobrecarregado com muitos compromissos ou tarefas, atividades monótonas e rotineiras, lidar com burocracias, quando pressionam eles a se enquadrar em algum padrão, serem obrigados a seguirem ordens ou desejos externos que não estejam de acordo com seus valores pessoais, sentirem a sua vida pessoal e íntima muito exposta ou invadida, receber críticas quanto ao seu estilo de vida e escolhas pessoais. Os ISFPs acham revigorante e estimulante se sentirem escutados e compreendidos, quando respeitam seu ritmo e processo de tomada de decisão, conseguir expressar seu mundo interno de alguma maneira, ter liberdade para manifestar sua autenticidade, novas experiências significativas e intensas, ter momentos para contemplar e absorver suas compreensões e insights intuitivos. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do ISFP são a Lana Del Rey, a Britney Spears, a Marilyn Monroe, o Michael Jackson, a Lorde, a Amy Winehouse, a Rihanna, a Avril Lavigne, o Titi Nathan, o Prince, o Bob Dylan, o Jimi Hendrix, a Enya, a Kate Bush, a Janelle Monáe, a Marisa Monte, a Frida Kahlo, o Frédéric Chopin, o David Bowie, o Frank Ocean, o Jalu, a Janis Joplin, o Cândido Portinari, a Audrey Hepburn, a Negra Lee, a Dita Von Teese, a Liv Tyler, a Marceline, a Alison Reynolds, a Eleven, o Sasuke Uchiha, o Remy, a Magali, o James, a Mulan e a Arya Stark. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.